Toda religião tem por origem o fomento do medo, da dor e da ignorância. O que é a Bíblia? A Bíblia foi escrita em aramaico, convertida para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Em todas estas conversões foram colocadas adaptações para que ela se tornasse um instrumento de manipulação. Okay. Então, juntamente com todos os concílios de Trento, Quinto Concílio de Constantinopla, todos os concílios, essa Bíblia foi mutilada para que ela se transformasse em um instrumento de manipulação do indivíduo. Obviamente que alguém que tem um conhecimento de teologia, de exegese, de leitura filosófica, consegue extrair de um livro sagrado como a Bíblia conhecimentos verdadeiros, mas via de regra ela foi transformada em instrumento de manipulação. Como ela foi escrita em parábolas, em processos simbólicos, arquetípicos, aquele conhecimento não sendo linear e explícito, ela pode ser vertido, convertido e usado para como quiser. Então, hoje em dia, aliás, há muitas décadas, ela tem sido utilizada para manipulação através do medo. O conhecimento da Bíblia foi utilizada no decurso de toda a Idade Média para manipulação através dos reis. Quem convocava os concílios não era a força papal. Quem convocava os concílios era o poder vigente na estrutura. Então, não vinha de uma fonte religiosa o decreto de um concílio, né? Aí depois nós tivemos as reformas, Calvino e Lutero, que não entendiam nada. Calvino e Lutero não entendiam nada de filosofia profunda, de transcendentalismo, para poder fazer as traduções que eles fizeram, que surgiu a reforma que deu na religião evangélica, e mais o protestantismo, e mais as modernidades aí já vêm de fontes muito adulteradas. Então não tem a libertação do ser, tem a escravização do ser através de pecado e culpa. Então não são estruturas que servem à luz, porque a luz liberta, tira o peso da experiência humana. Uma religião coloca um peso da culpa e do medo para que crie seres dependentes daquela religião. Então ela diz que você tem um monte de problemas e que através deles a solução acontece, sem nenhum estudo profundo de nada. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ser alguém inteligente é ter uma abertura que permita você estudar a experiência humana e não só ficar limitado a uma tradução de um livro feita por um grupo de pessoas que só querem com que você sinta culpa, dor e medo. E que acredite no mal, ok? No bem e no mal, porque essas traduções elas foram completamente erradas. Por exemplo, toda a interpretação de Satã, de diabo, de Lúcifer, são interpretações extremamente equivocadas. Não conhecem nada, nem sabem o que estão falando. Só que, se você não falar do mal, você não forma nenhuma religião. Certo. Toda religião tem por origem o fomento do medo, da dor e da ignorância. Porque seres livres não formam religião. Para que uma religião seja formada, você precisa criar estruturas muito ignorantes. É só assim que a religião se forma. Não tem outra maneira. Então, a primeira coisa que o indivíduo precisa fazer é se libertar das programações religiosas. Mas qual é o grande problema da libertação de um padrão religioso? É que ele foi ensinado para você quando você era criança. E uma vez que você aprendeu aquilo quando era criança, existe uma cristalização de conceitos que para quebrar aquilo demora muito tempo. O raciocínio não existe. Porque para que o raciocínio exista, você precisa ter uma fluidez mental. Mas a fluidez mental só acontece na inexistência de um trauma criado pela própria religião. Certo. Porque a religião ela diz o seguinte: nós levaremos você para o céu. E se você não nos seguir, tudo o resto é inferno. Olha que terrorismo. Sim. É um terrorismo espiritual que as pessoas fazem, né? Agora, eles estão ali para estudar Jesus, por exemplo, um cristão? Não, eles não sabem nada da vida de Jesus. Eu eu conversei já com muitos pastores evangélicos, diversos padres, nunca ninguém estuda a vida de Jesus. O que eles estudam é uma interpretação de um livro que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus. Foi escrito, a Bíblia é uma coxa de retalhos escritos 800 anos depois do ano zero.
não tem origem definida a Bíblia. É um conjunto de livros compilados nos 800 primeiros anos depois da morte de Jesus. Estamos falando aqui do Novo Testamento. Não a Bíblia toda. A Bíblia toda é outra história. Mas o Novo Testamento, que, por exemplo, o evangélico segue, aquilo ali é uma colcha de retalhos de um monte de coisas que não tem nada a ver com Jesus. Só que usa-se o nome de Jesus em nome da fé. Tem gente que fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, puxa vida, ele não está aqui para se defender. Isto é mau caratismo. É muito mau caratismo você usar o nome de quem não está presente para se defender. Não é mesmo? Só que a bandeira é do bem. A bandeira é de salvação. Então, essas estruturas, elas não percebem que o diabo, entre aspas, ele nunca vai se apresentar cheirando enxofre com cara de mal. Ele vai se apresentar dizendo que é o seu salvador. E mesmo porque diabo e Deus não existem dentro dessa concepção, né? As pessoas querem falar sobre termos que elas não fazem nem ideia do que aquilo significa. Só que pautam a sua vida em função disso. As pessoas não têm condição de uma pessoa dessa raciocinar, porque o interesse maior está na celulite, está nas rugas, está no carro que precisa comprar, no engradado de cerveja que precisa comprar, na pescaria do final de semana, no jogo de futebol, no encontro com os amigos, e essas pessoas se metem a querer falar alguma coisa de assuntos transcendentais, ou de querer ter alguma opinião a respeito do transcendental. Elas não têm. Elas têm ideias religiosas, que são conceitos apodrecidos, né? São conceitos cristalizados, que tiveram por objetivo criar muito medo em você, e com isso elas querem viver a vida. As estruturas universitárias são dominadas por um gramsciano ateísta, completamente ateísta, e você tem de um lado pessoas ateístas que não acreditam em nada por conta de uma doutrinação universitária, e do outro lado teístas que acreditam em um Deus, mas não em um Deus verdadeiro, acreditam em dogmas, e chamam estes dogmas de Deus. Então são duas linguagens que não se conversam de forma alguma, e em meio disso existe o conhecimento puro e transcendental, que não tem nada a ver com essas coisas. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmatismo, não tem nada a ver com política ou com esse academicismo gramsciano que existe no planeta inteiro. Né? E as pessoas, sem esta liberdade do pensar, elas perderam completamente a inteligência. O grande problema é que nós temos pessoas destituídas de inteligência, mas extremamente arrogantes. Certo. Extremamente arrogantes. Por quê? Porque ela só convive com gente cega. E um cego que convive com outro cego acaba um dia acreditando que ele enxerga alguma coisa. Porque, via de regra, a humanidade joga fora o tempo que tem com distrações. Ela não usa o tempo que tem. Ela, não sabendo o que fazer com o tempo que tem, ela busca distrações. Vou me distrair um pouquinho aqui, vou me distrair um pouquinho ali, vou me distrair acolá. Tudo isso para fugir de si mesmo. A fuga psicológica, hoje em dia, é muito fácil de conseguir, porque você pega um telefone celular, você consegue fugir para onde você quiser. Verdade. A coisa melhorou? Não, a coisa não melhorou. A coisa piorou. E ainda tem os remédios que são facilitados. E ainda tem os remédios que são facilitados de diversas formas para que você seja cada vez mais um robozinho. E que tipo de robô você é? Você é um robô chamado robô consumidor. Qual é a sua função dentro do sistema? Consumir. A sua função dentro do sistema é consumir roupas, sapatos, alimentos, maquiagens, carros, imóveis, né? O seu objetivo. A sociedade programou a sua mente para ser um robô. Como que ela vai manter você nesse status de robô? Através do medo. Quem coloca o medo? Religiões e sistema. Né? E ensinaram para você que você também precisa ser arrogante, ou seja, você precisa se achar mais do que todos os filósofos do mundo, você precisa se achar mais do que todos os sábios que nos precederam, então você não precisa estudar nada, porque você já é o topo do conhecimento, da sabedoria, na sua condição de consumista nessa experiência humana. Você nada mais é do que um robô bobo, nada mais do que isso. Né? Porque você tem uma coisa chamada ego. O ego é o biscoito do cachorro. Né? Porque nós somos premiados de tempos em tempos. Sim. Então, de tempos em tempos, nós começamos a nos comparar com outra pessoa. E o nosso prêmio é estarmos melhor do que aquela outra. Ter mais dinheiro do que esta. Ter uma roupa melhor do que aquela. Ter uma barriga mais chapada do que aquela. Ter mais namorados. Aparentar menos idade. Então, estes são os troféus que nós vamos acumulando, que são como os biscoitinhos do cachorro, que, durante um período muito curto, nos dá a impressão de que a nossa vida está valendo a pena.
Agora, se as pessoas fossem inteligentes e não fossem escravas do ego, as grandes corporações não existiriam. Claro. Porque quem cria tudo isso? As grandes corporações, porque elas precisam perpetuar o fluxo do capital que deu origem e dá substância à continuidade delas. Porque o ser humano, ele não sabe o que fazer com a sua liberdade. Isso, então, Ele não foi concebido para ser um ser livre. Ele foi concebido para ser um robô. E ele atua como sendo um robô. Este status de robô chama-se, nós chamamos de ser humano. Mas isso, na verdade, é um infra-humano. Porque o indivíduo não tem individuação, ele não tem valores próprios. Os valores próprios derivam da experiência própria. E a experiência própria só existe quando o indivíduo se abre para a experiência. E, via de regra, as pessoas não têm experiência própria. Elas têm um cumulativo de experiências do coletivo que têm como verdade e passam a fazer parte daquilo que ela chama de ego e cria sua identidade pessoal. Mas isso não tem nada de inteligência, não tem de libertação, não tem de nada. Isso é escravização completa. E o indivíduo não percebe. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe como gerir a sua vida. Então esse é o problema. Por que ela não sabe como gerir a sua vida? Porque ela não é ela. O nome dela é Legião. Só no momento em que Cristo, eu não estou falando do Jesus bíblico, e também estou falando do Jesus bíblico, conseguir exorcizar com a sua luz os diabos que habitam na sua condição da infraconsciência, é que você, tornando-se você, pode ser um ser individuado e consciente de si mesmo. Então, aquela passagem na Bíblia, que Jesus exorciza uma pessoa, esta pessoa que está endemoniada é você mesmo que está ouvindo aí, que não tem conceito próprio, que tem dentro de você 1000 vozes que vieram das diversas influências que você teve e que fazem parte do discurso interno que dentro de você o transformaram em uma barata tonta. Você não é você. Você só será você quando o Cristo exorcizar todos estes falsos indivíduos para que você experiencie a sua realidade última. Sim, no caso, esse Cristo não é Jesus Cristo, não é uma religião, é a consciência crística. Consciência crística, Cristo vem do grego Christos, que significa cristal, é da transparência da sua consciência. E isto sim vai criar em você um ser que vibra de verdade, um ser de verdade mesmo. Até então, você é uma coxa de retalhos daquilo que a humanidade, por expectativa, aguarda que você seja. Ok? Então, que o Cristo exorcize de dentro de você tudo aquilo que tu não és, para que um dia você possa experienciar toda a glória e grandeza que você sempre teve dentro de você, mas que ficou abafado por todos esses véus do não ser. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.